Graças a Deus. Irmãos, hoje nós estamos no nosso 7º elo da nossa campanha no livro de São Marcos, capítulo 6 e verso 37. Glória a Deus. Vamos ler um pouquinho antes, para nós aproveitar bastante, amém? Vamos ler do 11 até o 36. Do 31. 6 e 31 até o 36. Diz assim: E disse-lhe: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-o partir, e muitos conheciam, e correram para lá, a pé, de todas as cidades que ali chegaram, primeiro do que eles, e aproximando-se deles, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como no dia se fosse já muito adiantado, seus discípulos aproximando-se dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos, aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-se: Iremos nós, compraremos 200 dinheiro de pão para lhe que damos de comer? O 38. E disse-lhe: Quantos pães tende? Ide ver. E sabendo eles que disse: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizeram assentar em grupos sobre a erva verde. E assentaram, e repartindo-se de 100 e de 50 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram, ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram eram quase 5.000 homens. Em outra tradução ainda fala assim: fora crianças e mulheres. Vamos repetir o nosso tema para nós terminar. Diz assim, o 37. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Dai-lhe vós de comer. E eles saíram e disseram: Compraremos 200 dinheiro de pão para que damos a comer? Somente esses versículos, e nós vamos fazer uma oração agora, pedir para que Deus continue trabalhando. É tão bom quando nós reunimos na presença do Senhor, e interessante que como os dias foram mudados, né? Graças a Deus, estou com 40 anos já de fé, e eu peguei umas épocas tão gostosas, e os dias de hoje a gente fica um pouquinho meio assustado com uma dificuldade que o povo tem de vir para a casa de Deus. Mas o importante é que nós estamos firmes e fortes para a glória de Deus Pai. Vamos falar com o Pai, pedir a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Entramos na presença do Senhor. Amado Deus, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença, Senhor. Somos gratos a Ti pela palavra, pelo louvor, e agora, Senhor, nós te pedimos mais uma vez,
fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja. Tu conheces o coração de cada um aqui, Senhor. Dá-lhe a resposta. Visita, Pai, para louvor da sua glória. Pai, que o seu nome seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira o pastor Lar esteve lá em casa. E ele falou assim: à noite você vai estar na oração? Eu falei: acho que hoje eu não vou não, acho que vou ficar em casa hoje, Lar. Eu vou orar em casa. Ele falou: então tá bom. Isso no meu propósito, né? Daí, quando foi à tarde, o telefone tocou. Aí eu olhei assim na figurinha assim. Falei: meu Deus, esse povo eu conheço eles há muito tempo. O que será que eles estão me ligando? Aí, Pai do Senhor, falei: Pai do Senhor, ô irmão, quanto tempo, você sabe que agora nós estamos na igreja? Eu falei: irmão, que benção, então que bom, Pai do Senhor. Irmão, eu queria um favor seu. Eu falei: favor meu? O que é? Você pode vir aqui em casa? Aí eu peguei e falei: irmão, hoje eu não podia não. Ela falou: não, então nós vamos aí. Falei: vixe. Falei: não, irmão, mudança de plano, eu vou ir. Que hora que vocês querem que eu chegue aí? Aí, não, o irmão que veio. Eu falei: então 20 para as 8 eu estou aí. 7h30, 20 para as 8 eu estou aí. Porque eu senti, irmão, que o negócio era pesado. Sabe o que você sente? E eu fui. Aí já comecei a orar a tarde toda. Quando eu cheguei lá, eles ficou muito feliz. E daí um pouquinho eles me falou por que eles me chamou lá. Irmãos, eu vi a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. O que eu enfrentei naquela casa não foi brincadeira. Um espírito terrível. E aquele espírito tomou aquela jovem e contou muita coisa. Eu não queria conversar com ele. Só que Deus permitiu que ele falasse tudo. Ele tinha de falar. E ele já chegou cortando, falou: olha, não adianta expulsar, que eu tenho permissão. Eu falei: meu Deus, que loucura é isso? E realmente ele estava com permissão para falar. Porque a pessoa que estava possuída tinha dado legalidade. Então precisava fazer um tratamento com aquela pessoa para tirar aquele óleo, tirar aquelas coisas todas. Então a porta, ela tinha entregado a chave para ele. E Deus nos deu graça, repreendemos, aconselhamos, depois voltou de novo, aconselhamos de novo, voltou a terceira vez. Foi uma guerra. Só que na terceira vez, irmão, que benção que Jesus fez naquela casa. Eu vi o poder de Deus sendo manifesto, e ele mostrou a fúria que ele estava de mim, e eu orientei aquela família, orientei aquela casa, coloquei eles no grupo de oração, e eu saí dali muito feliz. Aconselhei aquele casal, e o maligno, ele não dorme não, ele quer destruir vida, quer destruir famílias, mas o Senhor nos deu uma grande vitória. Mas que eu mais me alegrei de ver Deus agindo, irmão, porque não é a gente, é o Senhor. Sabe aquele espírito que zombava da gente logo no início, veio assim para me amedrontar, mas Deus me deu uma graça, Deus me deu uma sabedoria. Quando ele justificou que ele estava ali, que ele ia não sei o que tem, aí eu peguei, olhei bem na cara dele e falei assim: deixa eu te falar um negócio para você. Você conhece esse versículo? Você sabe o que é? Agindo Deus, quem impedirá? Quero ver se você vai impedir. Ele ficou assim, falei: quantas vezes você perdeu batalha? Não foi só uma vez. Sabe o que ele falou? Só que tem uma coisa, eu sou insistente. Falei: você pode ser insistente, mas o nome de Jesus vai ser glorificado aqui nessa casa hoje, e o Senhor me trouxe aqui para declarar vitória a essa família, e o Senhor nos deu vitória, e foi uma guerra. Cheguei em casa, as minhas pernas estavam fazendo assim, porque parece que você recebeu muita energia espiritual, e eu estava tremendo, irmãos, nunca fiquei, mas Deus nos deu uma grande vitória, amém? E eu tenho certeza que Deus tem vitória. Quando eu estava aqui, quando o nosso irmão estava louvando, me veio uma coisa no coração. Quando o Senhor vem, me fala algo no coração, irmão, eu fico muito feliz. Deus não precisa de muita coisa para falar, é só você ser sensível à voz dele. E o Senhor me disse assim uma coisa lá no meu íntimo, que
A palavra hoje é para aqueles que estão aqui. Aqueles que estão aqui, então é necessário. Então, Deus está trabalhando no nosso coração. Deus vai falar conosco aqui e vai alcançar vidas bem longe, porque a mensagem sempre é gravada na quarta-feira, vai alcançar muita gente, mas o importante é que Deus está no controle de tudo. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, na igreja que foi assim, eu sempre falo isso, alicerce na minha fé, né? Eu congreguei aqui na Vila Imperador muitos anos, e todos os anos que eu congreguei aqui foram bênção. Tenho muitas amizades aqui para honra e glória do nome de Jesus, amizades sinceras que duram aí mais de 25 anos, né? E isso é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. O irmão Ismael é mais recente, mas é tão interessante que parece que eu conheço ele há muitos anos também. Eu sempre falo para o Valdir, gente, é muito interessante que o Espírito de Deus faz, que parece que eu conheço o irmão Ismael há muitos anos. É o Espírito Santo, é só o Espírito Santo. Então, para não ficar só nas minhas palavras, como o tema é Marcos 6, aqui está falando, né, da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, estou falando de uma forma natural. As pessoas tinham vindo a ouvir Jesus e sentiam fome de comida mesmo. E tinha um jovem naquela multidão que tinha levado um lanche para ele comer. Um jovem, uma pessoa, não importa, nessa noite, se você é um varão, se você é uma varoa, não importa. O importante é que você é uma pessoa que tem pão espiritual para dar para quem tem fome. Na multidão, ele tinha. Na multidão, eu tenho, você tem. Eu tenho pão, que é o pão da vida, eu tenho Jesus para falar para as pessoas. E milhares de pessoas podem se alimentar através dessa palavra. Então é igual o irmão Ismael falou, não é quantidade. É o que o Espírito Santo faz na minha vida, faz na sua vida. Olha, se nós pregarmos a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Se ali mais de 5.000 pessoas se converteram, o que não vai acontecer através das nossas vidas? Porque aqui nós estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas falando do pão vivo que desceu do céu. E Deus tem maravilhas para operar através da nossa vida. É apenas dar lugar. Aquele jovem falou, eu tenho. Então eu falo nessa noite, eu tenho o pão vivo que desceu do céu para dar para as almas. Coloque na posição, você tem o pão vivo que desceu do céu para oferecer para as pessoas que estão aí fora. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? O pão. Quando você se coloca diante da presença do Senhor, Deus faz milagre, né? Então nessa noite não é diferente. Só você colocar diante do Senhor que um milagre acontece. A nossa irmã Cléria, é Cleusa, eu tenho hora que eu falo Cléria. Ela, engraçado que hoje, né, a vaga do pregador estava vaga. E domingo eu falei, meu Deus, quem é que vai pregar? Quem que vai pregar? Mas eu falei, Jesus, quem que vai pregar? Quem que vai pregar, Senhor? Aí, de repente, eu fiquei sabendo que os irmãos já estavam aqui. Eu estava orando para os irmãos virem, os irmãos já estavam aqui. Aí eu entrei em contato com a irmã, e a irmã falou, não, irmão, nós já estamos aqui. Eu falei, que bênção, irmã. Vai lá nos socorrer. Hoje a gente vai ouvir ela para a glória do Senhor, né? E o nome do Senhor vai ser exaltado. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Ali nós estamos na América, né? Lutando, buscando servir ao Senhor cada dia melhor, porque essa é a nossa missão, de servir ao Senhor, né? E o Senhor nos escolheu para isso, né? Que nós possamos ser como Ele, que foi um servidor nessa terra, né? Ele veio para nos servir. Ele deu exemplo de servir. Então, a Flávia sempre fala, e eu falo também, junto com ela, que o maior ministério é servir. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho esse ministério, eu tenho isso e tal, mas o maior deles é o servir. É o servir, é você pegar um copo de água ali e dar. Esse é o maior.
É você ver a necessidade de um, você ir lá servir. Porque os olhos do Senhor, o Espírito Santo, ele fica olhando. Às vezes, quando nós chegarmos lá no céu, você vai pegar ali uma posição. Eu disse, mas Senhor, o que é que eu fiz? Que eu não fiz nada lá assim. O Senhor falou assim, aquele pouquinho que você fez foi o maior. Então, não deixe de servir. Eu gosto muito da área, assim, de social, assim, sabe? Assim, eu preocupo muito, assim, quando eu vejo alguém, eu falo assim, meu Deus, como é que está? Será que ela está precisando de alguma coisa? Quando eu aceito Jesus, você fala de Jesus, e como que ela está, será? Será que ela está bem? Sabe, eu fico pensando, será que está? Como está aquela pessoa? Você está bem? Porque Jesus, ele se preocupou, não só na área espiritual, né? Nossa, mas ele preocupava muito no material. E nós vimos aqui, né? Eu já vou até entrar aqui na palavra, né? Da campanha, né, pastor, que está encerrando? E eu nem sabia, né? Que estava encerrando uma campanha. E tão interessante que foi que na segunda eu estava lendo a palavra e todos os dias eu leio o Salmo 23, porque eu tenho um compromisso com Deus no Salmo 23, de ler todos os dias até eu morrer. E eu tenho esse compromisso com Deus, eu não posso quebrar esse compromisso de ler o Salmo 23 todo dia. Aí eu estava lá conversando com minha filha, e eu falei assim, Flávia, é tão interessante que às vezes você escreve anota assim, algo para você pregar, e o Salmo 23, aqui fala tudo que você precisa. Eu falei assim para ela. Aí eu falei assim, quando me dá a oportunidade, eu vou pegar o Salmo 23. Eu nem vou preocupar de escrever nada, de anotar nada. Eu só vou falar o Salmo 23. Aí eu fui correndo no Salmo 23. E ela falou assim, é mesmo, né, mãe? Meu Deus. E sempre, lendo o Salmo 23, você descobre todos os dias, porque a palavra é nova. Cada dia fala com a gente, coisas novas. E aí o pastor vai e me convida, né, para estar aqui trazendo uma palavra. E na hora eu falei assim, o Salmo 23. Depois o pastor falou assim, está lá em Marcos 6:37. Aí eu falei assim, mas lá, agora eu vou dar uma pesquisada aqui, eu vou ler um pouco disso e meditar um pouquinho nessa passagem. Aí eu escrevi algo aqui. E estava dentro do Salmo 23 essa passagem. Estava dentro. Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus já estava preparando o terreno. Através do Salmo 23 vem essa mensagem, que enquadra dentro. Porque aqui, a preocupação de Jesus aqui no 37, né, ele, porém, respondendo-lhes, disse, dai-lhes vós de comer. Jesus estava preocupado, Jesus estava sentindo compaixão daquela multidão que não tinha pastor, era ovelha sem pastor. Porque Jesus, quando olhou a multidão, ele viu, não tem pastor. Era um povo que não tinha pastor. E o Salmo 23, ele é o nosso pastor. Então, uma coisa levou na outra. Eu falei assim, glórias a Deus, aleluia. Então, tem que ter alguém para conduzir aquelas ovelhas. Tem que estar na frente alguém para preocupar com as ovelhas. Mas isso a gente não vê muito hoje em dia. É poucos que preocupam. Mas o Senhor Jesus nos chama a atenção nessa noite, né, de nós preocuparmos uns com os outros. Né? Glórias a Deus. E aqui eu escrevi algo aqui,
que Jesus convida os fiéis a confiarem na provisão divina e a participarem ativamente do milagre. Jesus aqui, ele estava ali confiando os discípulos a preocupar com a provisão, não espiritual, mas de comida. Porque Jesus viu aqui assim, que os discípulos, eles não queriam incomodar, assim, eles não queriam preocupar, não tinha aquela preocupação que Jesus tinha de ver a necessidade do outro, assim, problema dele, tanto faz. Tanto que eles falaram assim, chegaram em Jesus e falaram assim, olha, já está ficando tarde. E muita gente, eles não queriam envolver com o problema deles. É o seu problema, você se vira. Eles aqui não tinham aquele sentimento de pensar, meu Deus, já é tarde, nós temos que fazer alguma coisa. Eles estão cansados. Então, assim, chegou perto de Jesus e falou assim, tem que despedir esse povo, porque já está ficando tarde, e eles vão por aí, porque eles estavam no deserto, eles vão por aí, acham coisa no caminho, vão nos lugares, procurar alguma coisa para comer. Pensa bem, pessoas ali no deserto, uma multidão, crianças, né? Mulheres, uma multidão de gente estava ali. Mandar esse povo embora. Eles não sentiu a dor do povo, o cansaço do povo, o povo ali com fome. Eles não queriam intrometer, eles não queriam, você se vira, seu problema é seu. Mas Jesus, não. Jesus falou assim, dá-lhes voz de comer. Assim, como nós tem dinheiro assim para ir lá comprar tanto pão, tanto isso, tanto aquilo. Mas ali Jesus mostrou para os discípulos que a necessidade nós temos que envolver nessa área, sentir o que o nosso irmão sente. Você tem que ter o sentimento de Jesus, compaixão. É compaixão pelas almas, não é compaixão só por aquele que está ali pertinho de você. Às vezes você ainda sente compaixão, mas Jesus quer que você veja além. Aquele que você nem conhece, você sentir compaixão dele. É preocupar com aquele lá que não tem pastor ainda. Sentir compaixão daquele. Ver o que ele está necessitando. E os discípulos não tinham esse sentimento. E Jesus chamou a atenção deles, né? Para ter compaixão daquele povo. Que não é só a palavra alimenta espiritualmente, mas materialmente não adianta você levar às vezes só a palavra e deixar a pessoa com fome. Porque Jesus fala assim, o que adianta você falar, Deus te abençoe e vai embora? Resolveu alguma coisa esse Deus te abençoe? Não resolve só o Deus te abençoe. A obra tem que ser completa. É espiritual e material. E hoje em dia isso é difícil, está difícil. Você ainda encontra uns pinguinhos assim, que tem compaixão. Você encontra. Mas o Espírito Santo está aqui, movendo as nossas vidas, tirando o que está congelado, para esquentar de novo aquele amor, o primeiro amor. O Espírito Santo está aqui. Mantimento não é só a palavra. Mantimento também é comida mesmo, para socorrer os necessitados. Foi o que Paulo disse. Paulo disse, não esqueça de trazer as ofertas para levar para os
os irmãos necessitados. Porque a igreja primitiva crescia, porque eles tinham tudo em comum acordo. Hoje não tem esse comum acordo, hoje não tem, está difícil. Irmãos, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Está voltando. Jesus chama a atenção dos discípulos para a área social, para envolver nessa área de ajuda, de ir atrás, ver o que está passando, o rebanho. Ele chama a nossa atenção. Irmãos, era o que Jesus fazia quando estava aqui. E os discípulos aprenderam com Jesus. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos a preocupação deles. Eles falaram assim, olha, nós vamos ficar nas orações, mas nós vamos colocar homens cheios do Espírito Santo para cuidar das viúvas, dos necessitados, dos órfãos, de tudo ali, dos necessitados. Essa turma vai ficar a esse cargo. Eles estavam preocupados, aprendeu com Jesus. E eles ficaram ali buscando a presença de Deus, porque nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. Eles fizeram, nós vamos ficar aqui na retaguarda, buscando. E vocês, cheios do Espírito Santo, vão socorrer as pessoas. Isso é preocupação. E a igreja tinha tudo em comum. Não falava assim, isso é meu. Mas eles tinham tudo em acordo. Chegavam, está aqui. Está aqui, todos viviam felizes. E o que acontecia? O segredo, que quando há isso no meio do povo, não precisa nem você ir lá buscar a alma, Deus manda as almas vir. Deus acrescenta as almas. O Espírito Santo encarrega de ir lá trazer as almas. E o povo de Deus caiu na graça. Mas hoje, o povo não está mais caindo na graça. E o povo que vê, Deus me livre. Mas quando cai na graça, Deus acrescenta. Não precisa de muita coisa, falar no alto-falante, no microfone, trazer um cantor de fora, porque o Espírito Santo é que faz essa obra. É o Espírito Santo que faz. E hoje está substituindo o Espírito Santo por congressos, por isso, por aquilo. E cadê as almas? Cada um quer vestir melhor que o outro para aparecer. Tira dinheiro de todas as formas das ovelhas que está necessitada. Jesus está lá. Como que Jesus está? Alegre? Não, irmão, Jesus está chorando. Jesus está chorando quando ele vê tudo isso. Às vezes aquela irmã não tem nenhum pão para comer, irmãos. E vai ali com sacrifício, fazer aquele uniforme para estar ali no meio daqueles. Porque se ela não tiver, ela não vai. E ela quer ir. Então, irmãos, eu falo para Jesus, Senhor, essas coisas tudo me perdeu a graça. Eu perdi a graça. E Jesus está voltando. Jesus ainda tem os dele, que sente compaixão. Não são muitos, são poucos, mas tem. Mas tem. E Jesus diz, dai-vos de comer. Deus quer que nós dá comida. Não é só comida espiritual, mas comida mesmo. É suprir a necessidade daquele irmão, o que ele está necessitando. Porque ele deixou de vir na casa de Deus, às vezes algum problema tem. Tem que ir atrás. Às vezes, irmãos, às vezes nós olhamos e ficamos assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer.
Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E eu pensei, eu tenho que falar o que o Espírito Santo coloca para mim falar. Eu escrevi aqui muita coisa. Eu escrevi aqui muita coisa. E Jesus ensinou, os discípulos a preocupar com sentimentos, a preocupar comigo, com você. Jesus chamou a atenção dos discípulos. Sabe? E Deus continua nos ensinando cada dia, irmãos. Jesus não quer que nós ignoramos a necessidade humana. Ele não quer que nós ignoramos isso. Qual é a necessidade daquela pessoa? Porque se nós todos, irmãos, um contribui com um pouquinho, outro com um pouquinho, vamos ajudar aquele irmão. Vamos ajudar aquele irmão. Porque hoje, meu Deus, o amor como esfriou. O amor. Mas Deus ainda tem semente no celeiro, Deus ainda tem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, aqui em Malaquias, trazei todos os dízimos à minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim. Se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal, que venha a maior abastança. Ele vai abrir as janelas, não só uma. Mas depende de cada um de nós. Porque nós vimos aqui, quando Deus, essa palavra aqui, esse dinheiro na casa de Deus, não é para congresso, não é para pagar cantor para cantar, não é para fazer isso ou aquilo, mas é para suprir as necessidades da igreja, para que haja mantimento na minha casa. E é na casa de Deus que os famintos vêm para alimentar a sua alma e o seu corpo. Porque Deus, Ele preocupa tanto espiritual como material. Deus não fica só espiritual. E quando nós agimos assim, Deus abençoa e acrescenta a igreja, as almas, porque eles vivem como um acordo. Nós temos que ter esse sentimento. Então nós estamos todos cauterizados. Não vamos nem ouvir mais o Espírito Santo falar. Está cauterizado. Mas quando você tem sentimento, você ouve. O Espírito Santo faz você doer. Fala assim, olha, seu irmão está doendo. E você assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Ai, se eu não posso sozinho, eu vou ali perguntar à irmã se me ajuda a fazer isso. Se todos começam, o Espírito Santo começa, irmãos, a agir. Não precisa ter multidão não, irmãos. Pode começar aqui. Às vezes é pouquinho. Mas Deus, Ele vai vendo aquela união. Tudo em comum acordo. O pastor assim, irmãos, vamos fazer isso. Vamos fazer, irmãos. É para o bem do corpo de Cristo. E o Espírito Santo com isso vai acrescentando almas. Porque as pessoas vão vendo, vai testemunhando, vai ser uma testemunha. Olha, eu fui ali, eu estava com esse problema, menina. Mas Deus revelou, irmão, lá que eu estava passando isso. E a igreja me ajudou, que nem me conhece. E assim Deus vai acrescentando as almas.
com milagres, com testemunhos. Porque tem muitas curas, irmãos, espiritual. Às vezes a pessoa está doente espiritual. E através disso, Deus realiza um milagre naquela vida e ela é salva. E assim, irmãos, nós vamos caminhando, cada dia, unido. Não precisa ser muito. Começa de pouco. Começa de pouco. Os discípulos foi pouquinho ali, pois só numa pregação ganhou não sei quantas almas lá. Por quê? Porque aquele grupo começou a ter unidade. Eles viviam em acordo. Tudo para eles estava tudo, não tinha nada a falar assim, não, isso, não. Eles viam a necessidade das pessoas. Foi o que eles aprenderam de Jesus. Mas se você não tem compaixão, não tem como. Não funciona. Então, irmãos, nessa noite o Senhor tem falado conosco, tem confirmado, mostrando para nós que Ele é o nosso pastor, que esse pastor que tem compaixão, que cuida do rebanho, que dirige o rebanho, a tua vara e o teu cajado está conosco, né? Disciplina, todos os irmãos disciplinados, com a vara, a orientação de Deus, o cajado para puxar, para curar, para corrigir, para buscar. Nos livra, ainda que nós passamos no vale, Ele está com nós. Ele não falou que nós não vai passar vai ser tudo bom. Ele falou que nós ia passar no vale, mas Ele vai estar presente. Nós não vamos estar só, porque é no vale que nós temos aquele contato maior. Você sabe que não está só. E eu tenho vivido essa experiência que o Senhor é o meu pastor. Eu tenho vivido essa experiência, tenho desfrutado deste pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem cuidado da minha vida. Ele tem cuidado da minha vida. E da vida dos meus. É muito importante nós estarmos sempre buscando a presença de Deus. Buscando, conversando e confiando, tendo fé, sabendo que Deus, Ele é o supridor de todas as nossas necessidades, seja qual for a tua necessidade nessa noite. Eu não sei, eu não conheço, mas o Espírito Santo de Deus conhece, Ele sabe o que você está passando, o que você sente, o que você precisa, e muitas vezes o homem não pode fazer, mas Deus pode. Ele pode. Porque nada é impossível para Deus. Lá em casa tem até escrito assim: haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Eu respondo: não, não tem. Não tem. E tudo que nós pedimos, chega o tempo da colheita. E nunca vamos, nós temos que vigiar muito ao abrir da nossa boca, porque a nossa língua tem poder de morte e vida. Nunca pense negativo: eu não posso, então você não vai poder mesmo. Fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é aquele que nos fortalece. Deus quer ver se os seus filhos acreditam nele, têm fé nele, confia nele. Ele espera isso de cada um de nós. Que nós venhamos acreditar nele, no poder dele. Os discípulos ali esqueceram que Deus, Jesus ali, tinha todo o poder nos céus e na terra. Jesus curava, Jesus levantava os paralíticos. Esqueceram que Ele tinha poder. Queria sair daquele problema, mas Jesus não. Jesus, quando Ele entra numa batalha, num problema, Ele não deixa você sair vazio.
Ele não deixa. Ele não deixa. Ele viu a multidão que estava ali com fome, faminta. Todos ali ouvindo os conselhos de Jesus. Acha que Jesus ia despedir esse povo vazio? E ele diz que ele sentiu compaixão daquele povo, como ovelhas que não tinha ninguém para cuidar deles, ovelhas abandonadas, cheias de carrapicho, de moscas ali, ovelhas jogadas, doentes, fracas, aleijadas. Jesus jamais ia abandonar aquela multidão que estava ali. Ele sentiu compaixão. E os discípulos, não vou envolver com esse problema nada. Não, manda embora. Jesus, é melhor só mandar embora esse povo. Porque eles não tinham sentimento, eles não tinham compaixão. Eles não queriam. E hoje está sendo diferente? Não, muita gente está agindo assim. Mas é hora, irmãos, de nós acordarmos. Se nós não temos, vamos pedir: Jesus, me dá esse sentimento, me dá que eu venha sentir compaixão. Coloca nas minhas mãos, Senhor, que eu possa levar. Me ajuda, Senhor, o que eu devo fazer? Me orienta. Jesus orienta, o Espírito Santo está aqui para isso, para ajudar. O Espírito Santo de Deus está aqui para ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ele está aqui. Eu falo que o Espírito Santo é tão maravilhoso e bom, ajudador. Tudo que eu perco em casa, é o Espírito Santo que me ajuda a achar. Tem hora que eu perco as coisas que eu esqueço, eu fico até com vergonha de pedir de novo. Eu falo assim: nossa, eu não vou pedir agora, não vou procurar mais. Porque tudo que some, Espírito Santo, onde que está? Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, até para cozinhar feijão, já contei aqui, o Espírito Santo me ajuda. A hora que desliga a panela para não queimar o feijão. Eu dependo tanto do Espírito Santo, vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Tem hora que eu fico com vergonha, porque toda hora eu estou lá, me ajuda. Eu faço assim: não, vou procurar primeiro. Oh, meu Deus, eu não sei onde que está. Ai, meu Deus, será onde que está? O Espírito Santo é tão maravilhoso, que na hora que eu estava vindo para cá, eu ia viajar no outro dia. Aí eu tinha uns trocadinhos lá, uns dolinhas. E eu falei assim: esse troquinho aqui eu nem vou gastar. É para quando eu voltar para mim ter. Aí, menina, e depois, um dia antes, nós tínhamos ido num parque levar os meninos, até o Fábio foi. E eu falei assim: vou levar só uns trocadinhos, se os meninos quiserem lanche, eu compro lá e dou eles. Não vou levar tudo não, porque a bolsa fica lá assim, eu não sei, Jesus disse, tem que vigiar. Bem assim. Aí eu peguei, e eu esqueci, eu falei assim, aí eu chego, e falei assim: meu Deus, eu queria ir lá na loja comprar uma coisa, que eu queria comprar a mesma coisa. Aí eu falei assim: meu Deus, eu perdi o dinheiro? Eu não gastei nem esse trocado. Aí a Flávia: mãe, a senhora gastou e está falando que perdeu. Menina, será que eu perdi mesmo? Não, menina, eu não gastei não. Estava aqui, eu contei. Mãe, a senhora não tinha não, mãe. Menina, eu não estou ficando já assim não. Eu estou lembrando. Aí, e eu fiquei, procuro dali. E passou, e já eu ia viajar no outro dia cedo. Passei 2 dias procurando. Aí eu estava lá sentada assim, e falei assim: Espírito Santo, eu já procurei para todo lugar. É só o Senhor que sabe onde que está. Me mostra, me avisa. Traz na minha memória, Senhor, o que eu fiz com esse dinheiro. Aí nisso o Fábio me liga, o Fábio. Aí o Fábio me liga e eu falei assim: Fábio, você acredita, menino, que eu perdi o dinheiro que eu levei? A senhora levou? Para onde? Lá no parque. E eu falei que ia levar um pouco para gastar com os meninos. Mas eu acabei não gastando. E o outro, eu tinha outro.
eu sei que não sei o que eu fiz, acho que eu perdi, ou alguém pegou, sei lá. Oh, Deus me perdoe se eu estava julgando, né? Eu falei que perdeu ou alguém pegou. Aí eu falei assim, aí na hora que eu estou falando assim, que eu tinha falado antes, Espírito Santo, traz a minha memória, onde que está, Espírito Santo? Mostra para mim, fala comigo, eu vou viajar, vou sair daqui 3h30 da madrugada, de lá, né? Para ir para o aeroporto. Aí eu conversando com o Fábio, o Espírito Santo falou assim, pastor, você pôs dentro do envelope, enfiou lá na cestinha. E eu conversando com o Fábio, estou assim, Fábio, eu vou dar mais uma olhadinha, eu não falei assim com ele não. Eu vou dar mais uma olhadinha. Aí eu saí correndo, enfiei minha mão assim na cesta, que tinha uma cesta lá, que eu ponho papel, assim, documento. Quando eu puxo lá, olha o envelope, quando eu abri, estava lá. Eu estou assim, oh, Espírito Santo, é só o Senhor mesmo. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso ajudador. Em tudo, irmãos. Ele é o ajudador. Às vezes eu falo assim, olha, Jesus veio e fez a missão dele aqui, morreu e foi embora, e mandou o Espírito Santo, que ele falou que esse é o outro ajudador. Às vezes eu estou assim, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Eu falo assim, não, Jesus, não é o Senhor não, é o Espírito Santo. É desse jeito. Quem olha eu assim, fala que eu estou maluca da cabeça. Eu falo assim, não é. Jesus, deixa ele quieto lá. Agora é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fica lá assim, Jesus fala assim, eu não enviei o Consolador, o ajudador, para que você está pedindo para mim? Pede para ele, está aí. Eu vejo assim. Aí eu falo assim, é mesmo. Como que Jesus manda o ajudador? E eu fico aqui amolando Jesus? Se Jesus falou que o Espírito Santo vai glorificar ele aqui na terra, não é? Então, quando aquele problema lá, que o Espírito Santo te ajudou, o que você vai falar? Glória a Jesus, aleluia. Isso é o Espírito Santo dentro de você que te ajudou. Na hora que eu achei lá, eu falei, aleluia, glória a Jesus, eu achei. Obrigada, Senhor, obrigada. O Espírito Santo me leva a glorificar a Jesus, porque você é pela palavra, o Espírito Santo é o seu ajudador. Não é, pastor? Não é ele? Então, irmãos, esta é a palavra que Deus me deu. Acabei não lendo. Acabei não lendo. Glória a Jesus, eu sinto tão bem aqui, eu estou em casa. Glórias a Deus, a gente conta as experiências da gente, né, o que a gente vive e o que a gente está vendo, né, em nossa volta. Então, Deus muitas vezes usa as nossas vidas, né, para trazer uma mensagem de esperança, né, de despertamento para as nossas vidas, abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver. Glórias a Deus, aleluia. Hoje o pastor estava falando aqui dessa pessoa que estava endemoniada, né? Aí, e eu ouvi também uma menina dando um testemunho também, que ela viu uma moça com uma legião de demônio, e ela foi lá e falou para a mãe dela, falou assim, mãe, ela falou baixinho no ouvido da mãe, e a menina estava lá do outro lado assim, ela falou que era impossível dela ter ouvido. Ela falou assim, mãe, essa moça está possuída, ela está com legião de demônio. Aí, essa mulher que estava lá longe, veio e falou assim para ela, menina, você me descobriu. Falou sim para ela. E eu estou vendo tudo isso, irmãos, que está acontecendo, porque em 2021, Deus me mostrou multidões de demônios saindo do povo. E era aqui no Brasil. E eu vi multidão de demônios. Então, eu sei que Deus, esse ano, está movendo. Então, os demônios estão furiosos, porque nós estamos atravessando uma guerra espiritual. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar, porque os demônios estão aí assim, ó, sabe? Nuvens de demônio.
E Deus me mostrou eles saindo das pessoas, da multidão, era uma multidão de demônios. E esses demônios saíam do corpo deles assim, ó. E eu falei assim, meu Deus, e eu fiquei naquela esperança. E eu falei assim, os demônios vão sair. Vão sair. E eu estou vendo o resultado, às vezes a gente ora e fala assim, nossa, está demorando, né? Mas tudo tem um tempo determinado de Deus. E naquele tempo de 2021, eu lembro que eu fazia minha oração e eu falava assim, Senhor, que todas as bases, eu orava pensando em Sansão, que quando segurou aquelas colunas, que morreu todos os inimigos ali, né? Que ele falou assim, Senhor, que venha, que as bases, né, foram destruídas ali e morreram todas as pessoas ali. Então, quando eu orava, eu ainda faço essa oração, ainda faço. E eu falava assim na minha oração, Senhor, que todas as bases que sustentam os inimigos sejam destruídas. E hoje eu vejo as bases sendo ruídas, destruídas. As bases estão sendo destruídas. Às vezes nós olhamos, achamos que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo, irmãos. Mas está acontecendo. E Deus tem usado pessoas que têm levantado nessa terra homens, né? Deus sempre levantava homens lá em Juízo para socorrer o povo, para ajudar o povo, para libertar o povo. Deus sempre, Ele nunca deixou o povo. O povo clamava e Deus levantava. E Deus não mudou, irmãos. Então é hora de nós, como igreja do Senhor, né? Deus tocou falar isso. Voltarmos a batalhar essas guerras, irmãos. Buscar a presença de Deus. E muitas vezes nós não acomodamos, nós estamos cansados, porque a influência maligna te deixa assim, pesado, desanimado, cansado. Nós temos que levantar, nem que fica de joelho, ali gemendo só no pensamento. Mas nós estamos ali buscando o socorro de Deus. E Deus vem salvar a nossa casa, a nossa família, aqueles que nos cercam, o nosso estado, a nossa terra. E as demais nações, a gente tem que orar por todos, né, pastor? E que Deus abençoe os irmãos, né? Mais uma vez, e eu agradeço no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, pelos testemunhos, né? Que o Senhor realmente está conosco. Como está finalizando essa campanha, então nós vamos orar, que você veio pedir, que você veio clamar, com certeza, para a sua vida, para a tua família, portas abertas. Creia que o Senhor já concedeu na tua vida, espiritual, material, igual foi falado aqui na palavra, o Senhor há de multiplicar em nossas vidas. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor. Ó Pai, nós tomamos posse da tua palavra, Pai, do teu milagre. Nós intercedemos, ó Pai, a favor da tua igreja. O teu povo clama, a tua igreja clama, Senhor, e nós agradecemos pela fé. Aleluia. Nós já agradecemos pela fé, as portas abertas, Senhor, a vitória para a tua vida, Senhor, para a vida, Senhor, de cada um aqui, para cada família, Senhor. Repreende todas as enfermidades, repreendemos todo o mal pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós acreditamos no teu poder e no teu milagre, ó Pai. Dá vitória para a tua igreja, dá vitória para cada família, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo repose sobre todos. Todos digam. Está encerrado em nome de Jesus.